Deus, Deus é maravilhoso e Deus quer falar conosco nessa noite sobre a plenitude da vida em Cristo, da vida nele. Colossenses tem falado tanto ao meu coração. Eu quero te convidar novamente a abrir no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar do versículo 6 ao versículo 15, preciosidades do Evangelho, riqueza que dinheiro nenhum pode comprar, e que o Espírito Santo revele a cada um de vocês que estão aqui, você que me ouve em casa, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu sei que a palavra de Deus ela é fonte inesgotável, e o Senhor vai falar conosco nessa noite. E eu quero ir lendo com você, como nós falamos no domingo passado. Paulo escreve aos Colossenses, um povo que foi alcançado pelo ministério de Paulo, mas que nesse momento com que eles recebem essa carta, havia no meio deles alguns ensinos que não eram os ensinos de Cristo. Paulo fica sabendo disso, ele estava em Roma, então ele escreve para a igreja em Colossos e é uma carta maravilhosa que eu te encorajo a estudá-la, e estudar de novo, e ler novamente. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude da vida em Cristo. E no versículo 6, Paulo começa dizendo assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então Paulo, nesse versículo 6, meus irmãos e irmãs, ele chama a atenção dos cristãos de Colossenses, os fazendo lembrar de como eles haviam recebido a Cristo. Engraçado que eles não receberam a Cristo como um homem qualquer, como um Deus qualquer. Mas olha que Paulo fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Então, Paulo chama a atenção dos cristãos de Colossenses e nos chama a atenção para nos fazer relembrar daquele encontro que nós tivemos com Cristo e que nós o recebemos como Senhor das nossas vidas. Senhor é dono dos escravos. O Senhor, Ele manda e os escravos fazem. E Paulo, além de trazer à memória aqueles cristãos daquela época e na nossa memória hoje, ele os encoraja a continuar a viver nele como Senhor. Então Paulo está falando no versículo 6, cristãos de Colossenses, cristãos da Renovo, como vocês, eu quero trazer à memória de vocês, como vocês receberam a Cristo, como nosso Senhor. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor, continue a viver a sua vida, tendo Ele como seu Senhor. E isso é muito sério. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente acha: mas por que Paulo colocou isso aqui? É porque a igreja de Colossenses já estava deixando de seguir a Cristo como Senhor. Eles estavam sendo enganados por vãs filosofias, e nós vamos ver isso agora mesmo. Há uma tendência nossa, na nossa caminhada cristã, de contarmos com Cristo apenas para a salvação. E engraçado que Deus tem falado nesses dias conosco a respeito de que Deus tem algo além para nós. Deus tem algo além para nós. Deus quer que nós vivamos uma vida tendo-o como nosso Senhor. Não apenas alguém que resolveu o nosso problema de salvação, mas há um propósito para cada um de nós e para você que me ouve em casa, de vivermos uma vida como esposo. Tudo que nós fizermos, façamos como ao
Senhor. No banco, vendendo, qualquer lugar que nós formos, Deus tem falado isso muito comigo. Dentro da nossa casa, como pais, como cônjuge, em tudo que nós fizermos, nós temos que viver tendo Cristo como nosso Senhor. John Piper, ele escreveu algo que fala ao meu coração: tudo que você fizer, antes de você fazer, pergunte se o seu Senhor aprova. Você já parou, se nós fizéssemos, parou para pensar, se tudo que nós fôssemos fazer, escolher, a gente fizesse essa pergunta? Agora, se Cristo deixou de ser nosso Senhor, nós nunca vamos fazer essa pergunta. Vamos, Micael? Não, por quê? Ele é apenas o nosso Salvador. Então Paulo começa encorajando a mim e você. Como você um dia, Maxwell, recebeu a Cristo como seu Senhor, continue a viver dessa forma. E aí a gente vai para o versículo 7. Estando, e aí Paulo fala algo interessante no versículo 7. Olha a comparação dele. Estando vocês enraizados e edificados nele, em Jesus, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então Paulo aqui, ele usa a imagem de raízes. Você consegue imaginar isso? Eu fiz um passeio essa semana com a minha esposa, e a gente viu uma árvore enorme, muito antiga, e com as raízes, mostrando as raízes. É impressionante o poder da raiz no sustento de uma árvore. Então Paulo, ele usa a imagem da raiz, quando ele diz enraizados, e ele usa a imagem de uma construção, sim ou não? Quando ele diz edificados. Então Paulo chama a atenção para a importância, tanto quando ele fala de enraizados, como ele fala em edificado, ele chama a minha atenção e a sua atenção, porque diz respeito à firmeza no Senhor Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Paulo traz à nossa memória a questão do senhorio de Cristo, que é muito fácil a gente esquecer disso, ainda mais no tempo que prega que nós somos o Senhor da nossa vida. Aquela Andressa Ruchá, eu acho que é Andressa Ruchá, o Uraque, que quase morreu na UTI, e que aí foi para uma determinada igreja, eu não vou falar o nome, e lá ela sai de um extremo, olha o perigo dos extremos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ela sai de um extremo e vai para o outro. Ela muda toda a sua vestimenta. Só que hoje, ouvindo uma reportagem, eu comecei a ouvir, desliguei, eu não aguentei. Ela vai voltar a participar, ser jurada, não sei o que, lá da Miss Bumbum, no qual um dia ela foi segundo lugar. E ela disse que vai continuar falando de Cristo mesmo com a, me desculpe, polpa de fora. E aí eu penso, Paulo, olhando lá do céu, e ouvindo um negócio desse. Só que o que ela falou foi comigo, porque eu me vi no lugar dela. Quantas coisas eu voltei a fazer, me esquecendo que eu tenho um Senhor sobre mim. Coisas que no tempo da nossa caminhada cristã, como com certeza a caminhada dos Colossenses, que nos fizeram esquecer que Cristo é o meu Senhor, e que eu tenho que estar enraizado e edificado e firmado nele, senão meu casamento acaba, minha fé afunda, eu volto às minhas práticas velhas, e ainda uso a Bíblia para defendê-las, que eu posso voltar a essas práticas. E a plenitude da vida em Cristo não é isso.
Quando ele me alcançou, eu deixei de ser Senhor meu, e ele passou a ser meu Senhor. E naquele momento o Senhor confirma a minha fé nele, e naquele momento ele me tira de um lamaçal e me coloca sobre uma rocha, que é ele. Está claro, meus irmãos, até aqui? E aí a gente vai por versículo 8. Paulo, então, ele começa agora a tratar outro assunto, porque ele diz: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, e conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha aqui. Então Paulo, ele chama a atenção nossa e dos colossenses, mas eu vou trazer para nós hoje, no que diz respeito a como nós recebemos a Cristo, que foi como nosso Senhor, nós continuarmos a vivendo dessa forma. Ele fala no versículo 7 a respeito da nossa firmeza, usando a figura de linguagem enraizado e edificado. Está falando de firmeza. E agora ele começa a chamar a atenção para nós não sermos pegos na rede, que é essa palavra aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-lo. Tá, segundo o nosso dicionário, significa ser pego na rede. Então Paulo está dizendo: cuidado, Maxwell, fulano de tal, Beltrano, você que está em casa e cada um de nós. Cuidado para você não ser pego, por quê? Pelas filosofias e pelas vãs sutilezas. Por que sutileza? Sutileza é algo que chega o quê? Como é que é? De mansinho que você falou? Chega devagarzinho, não arromba, não te assusta, não me assusta, vai ganhando terreno. Vai ganhando terreno. Poliana falou comigo essa semana uma palavra muito forte. Ela falou: Maxwell, o problema da igreja, inclusive a nossa, a libertinagem, as coisas que os cristãos de hoje fazem e que antigamente não fazia, começou no altar. Foram os líderes que permitiram. Foram os líderes que deixaram. Porque foi muito mais fácil desafrouxar, né, do que, entre aspas, te perder. Mas quantos perdidos temos dentro da igreja? Olha a reportagem, o que eu acabei de contar para vocês. Está tudo de cabeça para baixo. O Senhor não é mais Senhor. Nossos pés não estão firmes. E aí Paulo: cuidado para essa rede não te pegar. Olha que coisas sérias. Filosofia, aquela coisa, já leu filosofia? Você estudou sociologia, então você tem uma ideia, né, pastora Fernanda? É tudo muito bonito. Filosofia é tudo muito bonito. Você ouve um filósofo falar, você fala: pô, o que é isso? Esse cara manja de tudo. Mas é aí que Paulo fala: cuidado com essas filosofias. Continua prestando atenção no texto. Cuidado com as vãs sutilezas que surgem de onde? Das tradições de homens. Você sabe o que é tradição? É aquilo que se passa de geração para geração. De geração para geração vai se formando uma tradição. Por que goiano gosta de piqui? A maioria do goiano. Porque de geração em geração goiano, o prato da culinária goiana tem o quê? Piqui. Tem pamonha. A vovó ensinou. Por que tem gente que acredita até hoje que manga com ovo dá congestão? Manga com leite. Por quê? Tradição. Geração de geração para geração. E aí Paulo está falando: cuidado com essas filosofias, cuidado para que essas redes das vãs sutilezas que surgem das tradições dos homens, conforme os rudimentos. O que é rudimento? Primórdios, princípio. Que tradições desde o princípio, desde os primórdios do mundo. Agora aqui que está o ponto principal, e que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo.
Então Paulo, no versículo 6, ele traz à nossa memória a questão do senhorio de Cristo. Paulo, no versículo 7, ele traz a nossa memória a questão da firmeza. E no versículo 8 ele fala: olha, é tudo muito bonito, Colossenses, é tudo muito lindo, essas vãs sutilezas e filosofias, só que elas estão firmadas nos primórdios da humanidade, e o que está cheio são coisas de homens, são tradições que passam de pai para filho, de filho para pais, ou de pai para filho e de filho para os netos, e assim vai. E tudo que está querendo entrar no coração de vocês não está de acordo com os ensinamentos de Cristo. E aí a gente vai para o versículo 9 e 10. E aqui começa Paulo a tratar o assunto da plenitude de Deus. Olha o que ele traz à memória dos Colossenses e vai trazer à nossa memória hoje. Porque nele, está falando de quem aqui? De Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Presta atenção no que Deus vai ensinar para nós aqui hoje. Olha o que Paulo afirma. Ele afirma que Jesus é o quê? É a expressão visível de quem? De Deus. É Deus na terra, através de quem? De Jesus. Ele está dizendo, olha ali, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Cristo está quem? Deus. E aí no versículo 10, também nele, em Cristo, vocês receberam a plenitude dele. Ou seja, o que Paulo está falando para mim e para você? Ele está afirmando que Deus, que Jesus é a expressão visível de Deus. E que em Jesus, toda a plenitude que há em Jesus, quando nós estamos em Jesus, essa plenitude está onde? Em nós. Posso ouvir um glória a Deus nesse pouquinho de gente aqui? Essa plenitude está em nós. Quando Deus falou comigo isso hoje de manhã, eu falei, Deus do céu. Micael, que coisa doida. Vou ler de novo, porque às vezes vocês não estão entendendo. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ponto. Dona Cida, também nele quem? Em Cristo, vocês receberam essa plenitude. E aí ele diz, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então ele está dizendo que Jesus tem autoridade e poder sobre o quê? Potestades e principados. Se Jesus, sendo Deus pleno na terra, e nós, esse bando de gente que nele crê, que foi encontrado por ele, se em nós habita essa plenitude, se Jesus tem autoridade e poder sobre principados e potestades, por causa da plenitude que há nele, nós, por causa da plenitude que está em nós, temos autoridade sobre principados e potestades. Aleluia! Isso é poderosíssimo. Eu queria que você entendesse isso, você que me ouve, você que está aqui no salão. Pastor Guilherme, olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, Risiele. Onde eu for, principado e potestade não tem comigo, por causa da plenitude de Deus em mim, por causa de Cristo em mim. O Senhor Paulo estava lembrando isso aos Colossenses. Eles estavam dando ouvidos a filosofias, ele estava dando ouvidos a tradições humanas e deixando os ensinamentos de Cristo. O que está acontecendo conosco? Cadê o poder da igreja? Cadê o poder que há no pastor Maxwell? Cadê? A gente
gente tem medo de orar, a gente tem medo de viver milagre, o sobrenatural, a gente fica acuado por causa de qualquer fala, de qualquer tipo de homem, de pessoas que não creem, de pessoas que não têm o Deus que nós temos. E Paulo traz isso à nossa memória. Nós temos, por causa de Cristo, a plenitude de Deus em nós. E se Cristo tem autoridade sobre demônios, potestades, eu também tenho. Não por causa de mim, mas por causa dele em mim. Versículo 11. Nele, falando de Jesus, também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Você sabe o que significa ser circuncidado? Circuncidado é a operação de fimose que se faz no órgão genital masculino. E o que é? É tirar um pedaço de carne. E Paulo está dizendo, vocês foram circuncidados por Cristo. O que Cristo? O que Paulo está usando essa expressão, essa metáfora, essa coisa tão clara que está dizendo a respeito da circuncisão, que é remover um pedaço de carne. Ele está dizendo que Cristo em nós foi tirado de nós o quê? Toda carne. Isso aí, Micael. Vocês foram circuncidados por Cristo. O dia que vocês encontraram com Cristo, Jesus te circuncidou. O que ele fez? Ele arrancou de mim o Adão, a carne. Foi isso que ele fez. E ele está trazendo isso à memória dos Colossenses, e está trazendo isso à nossa memória. Se Cristo tirou de nós a carne, se nós fomos circuncidados não por mãos de homens, mas pela mão do Senhor, nós temos que viver segundo a carne ou segundo a Cristo. Por que estamos vivendo segundo a carne? Tia Fé, alguma coisa está fora do eixo. As filosofias e as vãs sutilezas. A plenitude da vida de Cristo é isso. É entender que Cristo tirou de mim toda a carnalidade, que a plenitude que há nele, há em mim, que a autoridade que tem nele sobre todos os demônios, eu tenho também, e que se ele arrancou de mim essa carnalidade, eu posso andar como Cristo andou, sendo ele o meu Senhor. O que está acontecendo é que Cristo deixou de ser o nosso Senhor. O nosso dia a dia é repleto de decisões que diz respeito a nossas decisões. E por isso que a gente está distanciando tanto do Senhor. Vamos perder a salvação? Não. Embora o Senhor fale que muitos no final iriam apostatar da fé. Mas eu creio que não é o nosso caso. Mas ainda assim temos que nos preocupar com isso. Porque nós vamos vivendo uma vida sem o senhorio de Cristo, vamos vivendo, a hora que a gente vê, por que eu preciso de Deus? Quando o Senhor, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Quando nós fomos encontrados por Jesus, aonde nós estávamos? A gente fazia parte de qual império? Das trevas, sim ou não? E a Bíblia diz que Ele nos tirou, Ele nos arrancou de lá e nos colocou aonde? No reino do seu amor. Vamos viver como tal. Não temos que voltar para cá. Nós não temos que querer as coisas de quem está aqui fazendo. Nós não temos que querer voltar a fazer. O Senhor nos tirou de lá. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Eu estou olhando para cá, né? Esquecendo de olhar para lá. O Senhor nos tirou de lá.
Ele te buscou lá, dona Cida. Ele falou: você é minha agora. Seus olhos, suas roupas, seus ouvidos, suas escolhas, você faz o que eu mando. Só que a gente deixou de viver isso. E aí eu quero ir para o 12 por 13. Vamos caminhar. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé e no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Irmão, presta bem atenção. Nós fomos perdoados de todo o nosso pecado. E ele está dizendo aqui, ele volta a usar a linguagem: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, nós ainda não éramos circuncidados, o que guiava a nossa história era carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E o que o Senhor está trazendo à nossa memória, e trouxe de Colossenses, vocês não têm que voltar a essas práticas. Não dê ouvidos a essas filosofias, a essas tradições. Está voltando a ocupar o seu coração, meu irmão que me ouve. Aqui é muito melhor, o céu é muito melhor, viver uma vida com propósito aqui é muito melhor. Andar uma vida que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Cristo, vejam em nós cantando Cristo, vejam em nós trabalhando Cristo, vejam as nossas escolhas Cristo. É isso que o Senhor está falando com o pastor de vocês. Porque a gente abaixa a guarda, pastora Fernanda, o ponto é esse. A gente esquece, Micael, que Deus continua nosso Senhor. Mas o que tem? O que tem são conversas de filosofias, vocês concordam? São vãs sutilezas. O que tem? Só que o que tem cresce dentro de nós de uma maneira que nos sufoca, e a hora que a gente abre os olhos, a gente está vivendo a mesma coisa, do mesmo lugares que um dia o Senhor nos arrancou de lá com mão de poder. Às vezes, algo que eu todos os dias falo para o Senhor: Deus, obrigado, porque o Senhor me arrancou, irmão, das trevas. A tradição que eu herdei do meu avô paterno, da minha avó paterna, se eu contar para vocês aqui, vocês piram a cabeça. Vocês não estão no pastor, pelo amor de Deus, que história é essa? Eu sei que também vocês têm a de vocês, cada um que me ouve tem a de vocês, tradições e mais tradições, ensinamentos que eu aprendi, que eu ouvi, que eu vi. De repente, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor me arranca de lá e fala: você não faz parte disso aí, porque eu te escolhi na eternidade para ser meu. E aí de repente a gente volta a dar ouvido às vãs sutilezas e filosofias, e esquecemos que elas não têm nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Versículo 14, presta atenção nele. Cancelando, presta atenção isso aqui. Então no 13, Paulo fala dos nossos pecados, sim ou não? Não é? Olha o que Jesus fez com ele. Meu Deus amado. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Sabe o que o Senhor está dizendo? No mundo no greco-romano, quando você lê a respeito de escrito de dívida, está falando de uma nota escrita de dívida. Então Paulo ele usa essa figura de linguagem para caracterizar, para ficar claro para os colossenses e para nós a questão da dívida de cada ser humano para com Deus por causa do pecado.
Jesus veio e Deus resolveu essa bagaça. Deus resolveu por causa da misericórdia e por causa da graça através de Cristo. Ele pega essa escrita de dívida, ele pega esse débito que nós teríamos de pagar com morte eterna e crava esse débito na cruz. Jesus pagou a nossa dívida. Por isso que Ele é nosso Senhor. Por isso que eu não posso não tem problema sim, não fala de Cristo, eu não faço, não fala do senhorio de Cristo na minha vida, não entra na minha casa, não entra na minha boca. O ponto é esse, eu queria que essa igreja tivesse barrotada de gente me ouvindo. Porque Deus está falando com o pastor de vocês, Maxwell, acorda. Vãs filosofias, vãs sutilezas, voltou a entrar no seu coração. Cuidado! Cuidado! O Senhor está nos alertando a essas pequenas coisas que estavam contaminando Colossenses, que está contaminando a igreja brasileira e mundial. Ele pega esse débito e paga a sua conta, Micael. Como não servir esse Deus? Como não servir, dona Cida? Como não morrer por Ele? Como não viver para Ele? E aí, para terminarmos, versículo 15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus pega a nossa dívida, presta bem atenção nisso aqui, e crava lá na cruz. Está pago. Só que ele não para por aí. Vou ler de novo o versículo. Despojando os principados e potestades. A palavra despojando também tem o significado de despir. Então, naquele momento, na cruz, Jesus despiu Satanás e toda a sua corja de demônio. De qual poder, pastor? Do poder da acusação. Ah, meu Deus. Sabe aquela acusação que a gente leu lá em Jó? Aquela acusação que Satanás ia lá falar antes do Micael ter um encontro com Jesus. Olha lá, ó, sua criação lá, o que ele está fazendo? Vou levar para o inferno. Mas em Cristo, Micael, Jesus tirou esse poder de Satanás e dos seus demônios. Sabe por quê? Todas as vezes que ele bate a porta de Deus para acusar o Maxwell, o que está lá? Pago. A dívida paga. Hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, Satanás vai tentar bater a porta lá. Você não tem mais poder nem autoridade para acusar o Maxwell, porque está pago. Está pago. Meus pecados todos estão pagos em Cristo. E o Senhor, presta atenção, nós vamos terminar, os colocou, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando, publicamente os expôs ao desprezo. Ou seja, o plano de Satanás de frustrar o plano de Deus de salvação foi o quê? Frustrado. Frustrado, triunfando sobre eles. Presta atenção nessa cena. O que é triunfar? É vencer uma batalha. Eu fico imaginando essa cena. Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos, e Satanás passando na frente deles, de cabeça baixa.
não tendo a chave nem da casa dele. Perdeu todo o poder, autoridade para acusar qualquer ser humano que se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Passando publicamente, desprezado, literalmente com o rabo no meio das pernas. Não conseguimos impedir que ele vencesse na cruz do Calvário. E, meu Deus, o seu Senhor os venceu, os triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Viva para Cristo, irmãos. Viva para Cristo. A plenitude da vida com Cristo é algo inexplicável. Não é tempo de retrocedermos, não é tempo de voltarmos às velhas práticas, é tempo de marcharmos, conquistarmos, vivemos os propósitos de Deus para a nossa vida, viajarmos, construirmos, ocuparmos. Eu quero dar uma palavra aqui. Volte a estudar, se capacite, ocupe as faculdades, ocupe as escolas, ocupe, porque aonde você põe a planta do pé, chegou a plenitude de Deus naquele lugar, chegou a autoridade e poder sobre demônios naquele lugar. É hora de nós pregarmos para as crianças de Goiânia, é hora de nós nos capacitarmos, é hora de nós ocuparmos os consultórios, os lugares do direito, é hora de nós irmos para as políticas, é hora de nós fazermos diferença. A pastora Fernanda me mandou uma palavra, acho que 3 semanas atrás, hoje que eu escutei aquela palavra. Era hoje que eu precisava escutar. Vamos embora, irmãos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas enquanto Ele nos quiser aqui, vamos viver a plenitude da vida de Deus. Amém, meus irmãos?